Olá pessoal, nossa aula de hoje nós daremos início aos principais filos do reino animal. Nosso primeiro filo, então, os poríferos, as esponjas, os animais mais simples, com a estrutura mais simples que nós conhecemos e possivelmente também os animais mais primitivos, aqueles que surgiram primeiro, ok? Então, o que seria uma esponja? Esponja é um animal aquático que não apresenta ainda tecidos verdadeiros. A maior parte delas são marinhas, mas temos algumas espécies de água doce. Todas as esponjas elas são sésseis, ou seja, elas são fixas em algum substrato. Então, lá dentro da água, elas estarão fixas lá no fundo, ou em rochas, ou em troncos, ou em conchas, enfim, o que tiver lá, elas têm a capacidade de se fixar e permanecer lá. A maioria delas é assimétrica, você não consegue ter uma simetria, por mais que em algumas nós tenhamos aí uma simetria radial, ela tem um formato de vaso, você consegue perceber uma certa simetria radial, mas de forma geral a gente chama elas de assimétricas. Elas conseguem seu alimento e fazem suas trocas gasosas aí, filtrando a água, digamos assim, elas conseguem fazer com que a água circule pelo corpo delas e dessa forma elas conseguem obter alimento e dessa forma elas conseguem obter também o oxigênio e liberar suas excretas metabólicas. Por isso que a gente chama elas de filtradoras. Se for analisar a diversidade das esponjas, vamos perceber também que temos esponjas de diversas cores, não só amarelinha aqui como o Bob Esponja. Bob Esponja, inclusive, ele é legal, mas ele não corresponde muito às esponjas reais. Né? Ele anda, então ele já não é séssil, ele é quadrado, então ele já não tem uma simetria radial, ou então não é assimétrico. Ele tem boca, isso faz com que a gente pense que ele tenha também um sistema digestório, então assim, várias coisas. Claro, é um desenho, né? Gente, não sei por que eu estou falando isso. Mas enfim, o tamanho das esponjas é variável. Nós temos algumas esponjas aí, a maior parte delas é pequena, alguns centímetros, mas temos algumas esponjas que podem chegar até 2 metros aí de comprimento. E, como eu já falei para vocês, elas não apresentam ainda tecidos verdadeiros. Nós não temos, por exemplo, tecido muscular, um tecido nervoso, um tecido esquelético, algo assim bem estruturado. Não temos órgãos, ok? Beleza. Aí, como é que é o corpo de uma esponja? Como que seria a organização corporal? Quais são as principais partes, né, de uma estrutura da esponja? Então, assim, ó, isso aqui é uma esponja. Percebam que foi cortado um pedaço para vocês verem o que tem dentro. Eles já perceberam que dentro aqui é um oco. Esse oco é o que a gente chama de esponjocela, ou então átrio. Vocês podem encontrar com essas duas nomenclaturas. Naquela parte aqui de cima tem aqui uma abertura, né, que faz a comunicação com o ambiente externo, que a gente chama de ósculo. E aí o restante do corpo dela é todo perfurado por poros, por isso poríferos. Então como é que funciona isso aqui? A água entra por esses poros aqui para dentro da esponjocela, para dentro de seu oco, né? E sai pelo ósculo. Então é assim que a água circula. Entra pelo poro e sai pelo ósculo. E quando a água faz isso, ela traz nutrientes, essa esponja se alimenta, ela traz oxigênio, essa esponja absorve esse oxigênio e essa esponja também vai liberar aí o gás carbônico e o restante das excretas metabólicas aí do seu metabolismo, certo? Beleza. Aí nós temos aí praticamente 3 tipos, né, de organizações, de organização corporal encontrado em esponjas. Então nós temos aí o formato que a gente chama de ascon ou asconoide, sicon ou siconoide e leucon ou leuconoide. O formato ascon é o mais simples. Percebam que é simplesmente como se fosse um vaso. Então você tem, né, a parte externa, a parte interna, a água entra e a água sai e acabou-se, certo? Bem simples. A forma Sicon, ó, você já vai ter esses canais radiais aqui, onde você vai ter algumas células flageladas, que a gente conhece por coanócitos, que vão estar nesses canais radiais aqui. Então a água vai passar pelos poros, vai passar por esses canais até chegar no átrio, tá? E aí vai sair. Já o formato Leucon, vejam que ela é mais maciça, tá? E a água então vai entrar, vai circular por essas câmaras flageladas, tá? Até chegar lá no átrio, a espongiocela, tá? Entenderam a diferença? Então, ó, ele vai, tipo, digamos assim, evoluindo em complexidade, né? O asco é mais simples, né? Simplesmente uma abertura e os poros,
e o leucon, né, mais compacta, mais subdividida, uma subdivisão interna, né, mais complexa, digamos assim. Beleza, quais são os principais tipos de célula que nós encontramos em poríferos? A principal célula, eu acredito que seja o amebócito. O amebócito é a célula que também é uma das que é mais encontrada nas esponjas, até porque ela é uma célula totipotente, como se fosse uma célula-tronco. O amebócito é a célula que consegue originar todas as outras células de uma esponja. E ele vai ser encontrado principalmente nesse espaço aqui interno que a gente chama de mesóhilo ou mesohilo, que seria um espaço gelatinoso que está entre aqui o revestimento externo e o interno. Então aqui, ó, aqui nessa fatiazinha aqui, essa parte aqui que é essa parte gelatinosa que eu estou falando. Beleza, o revestimento externo de uma esponja é feito principalmente por essas células achatadinhas aqui, que são os pinacócitos. Então, pinacócitos fazem o revestimento. Aí os poros por onde entra a água são formados por células chamadas de porócitos. O nome já diz, células do poro, ok? Beleza. Aí nós temos uma certa estrutura esquelética das esponjas que mantém ela nesse formato. Essas estruturas elas são formadas principalmente por espículas, né? E espongina, que é uma proteína parecida com o colágeno. E essas estruturas elas são formadas, são produzidas por uma célula chamada escleroblasto. E outra das células mais importantes aí das esponjas são os coanócitos, que são essas células aqui que têm flagelos. Então elas revestem ali a parte interna. Vejam aqui nessa outra, nesse outro slide, que aqui, ó, esses amarelinhos aqui são os coanócitos. Então percebam que dependendo do tipo, né, do formato da esponja, os coanócitos estão localizados em algum lugar ou outro. No formato asco, os coanócitos estão aqui no átrio. No sícon estão aqui nesses canais radiais. E no leucon estão nas câmaras flageladas. O nome já diz. Beleza? Tá. Qual que é a função desses coanócitos? Por que eles têm flagelo? Ó, vamos voltar lá. Ó. Falei para vocês que a água entra pelos poros e sai pelo ósculo. Ok? Beleza. Agora imagina então que você tem aquela esponja. Imagina uma esponja comum aí, uma esponja de cozinha aí, que não tem nada a ver com animal, mas é perfurada. Você coloca lá, por exemplo, num balde, a água vai entrar nessa esponja. Mas ela vai entrar e vai ficar lá, ela não vai ficar circulando, porque não tem nada que faça circular. Claro, uma esponja vai estar por exemplo, no oceano, vai ter o movimento das marés, as correntes marítimas, mas ainda assim, isso não vai ser suficiente. Então a questão que fica é, como a água circula dentro de uma esponja? Como é que ela consegue fazer a água entrar pelos poros e sair pelo ósculo? Para ela conseguir fazer sua alimentação, para ela conseguir fazer sua excreção? Através dos coanócitos. Então, como você vai estar cheio de células flageladas, elas ficam batendo o flagelo, fazendo movimentos internos. Aí você tem um monte dessas células flageladas fazendo esses movimentos, e esses movimentos são coordenados, fazendo com que a água circule. Então, eles vão fazer com que a água saia pelo ósculo. A água saindo pelo ósculo, mais água vai entrar pelos poros. Entenderam? Então, a função dos coanócitos é justamente fazer essa movimentação da água. E não só isso. Eles têm esse conezinho aqui, ó, que faz, geralmente vai ter um muco junto, né? Uma substância aí, de certa forma, pegajosa, que quando você tiver partículas alimentares, ele vai conseguir absorver isso. Vai absorver, vai fazer uma endocitose, e ele pode, ele mesmo, fazer essa digestão interna, né? Porque a digestão das esponjas é intracelular, ok? Então vai fazer digestão de parte aqui para ele mesmo, e parte ele vai passar para os amebócitos. Aí esses amebócitos são, além de CNAs, células totipotentes que podem dar origem a todas as outras células dessa esponja, elas também vão ter a função de fazer a digestão. Estão entendendo? Então vão fazer a digestão intracelular daquilo que é capturado pelos coanócitos. Beleza? Aqui eu percebo que eu coloquei aqui para vocês um pouquinho da estrutura esquelética aí das esponjas, principalmente das espículas. Vocês vão ver que nós temos aí 3 classes principais, e meio que o que diferencia essas classes é o tipo de espícula que ela apresenta. Por exemplo, temos espículas calcárias. Então essas espículas calcárias estarão lá na classe calcária.
A espongina é aquela proteína, aquela fibra que eu falei para vocês, que é similar ao colágeno. Colágeno que nós temos aí no nosso corpo, nossa pele, dando resistência. Então também vai dar resistência lá para as esponjas. E essas estruturas são produzidas pelos escleroblastos. E aí nós temos aqui dois tipos aqui de espículas silicosas, ou seja, feitas de sílica, o mesmo mineral que é encontrado aí no vidro. E essas espículas, elas podem ser então com 6 raios, né? Então são por isso que vão ocorrer num grupo que a gente vai chamar de hexactinelide, porque são formados por espículas que vão ter uma estrutura radial aí com 6 raios. Já a classe Desmoponge, você vai ter então espículas que vão ter formatos diferentes, com 4 raios ou formato de alter. Ok? Beleza. Como é que é a reprodução dessas esponjas? Então, assim, as esponjas elas podem ter reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Em geral, a reprodução assexuada ela pode ser por brotamento. Então, sai um brotinho lá, esse broto se destaca e pronto, está feito uma nova esponja. Tá? Também pode ser por regeneração. Você pode, por exemplo, picotear lá uma esponja e cada pedaço daquele vai dar origem a uma nova esponja. Isso porque a esponja tem aqueles amebócitos que são totipotentes. Então, se você pegar aqueles amebócitos e você manter eles nutridos, eles vão ter a capacidade de produzir toda a esponja novamente, porque eles vão se replicando e vão se diferenciando em pinacócito, em coanócito, em porócito, e vão fazendo com que essa esponja vá crescendo, ok? Então, até aqui eu tenho um exemplo da regeneração, já que elas têm uma boa capacidade de regeneração. Foi pega uma esponja e foi desagregada ela, foi desmanchada. Pegaram e desmancharam, espalharam ela aqui numa placa, e a partir de algum tempo, essas células foram se reorganizando e formando então novas esponjas. Legal, né? E tem também a reprodução sexuada, que é aquela que envolve a fusão de gametas. Lembrem que nos animais nós já temos desenvolvimento embrionário, já temos a formação aí da blástula, certo? Então vejam bem aqui o que acontece. Nas esponjas nós temos aí espécies que são monóicas e tem espécies que são dioicas. Monóicas são aquelas que são hermafroditas, produzem tanto os gametas masculino quanto feminino no mesmo indivíduo, certo? E as dioicas são aquelas que você tem uma esponja macho e uma esponja fêmea. Então, nesse caso aqui, o gameta da fêmea vai estar lá no mesórrilo e os gametas masculinos, no caso, os espermatozoides, são liberados na água. Então, esses espermatozoides saem e vão em busca do óvulo. Chegando lá no óvulo, vai ocorrer a fecundação, vai ocorrer a formação do embrião. Essa blástula que é formada, ela é flagelada. Tá? Então, ela vai ter uma parte dela que vai ter essas células flageladas. Logo, você tem aí um embrião flagelado, que está no ambiente aquático. Então, se ele tem flagelos, o que ele vai fazer com esses flagelos? Ele é um embriãozinho, ele sai pelo ósculo e sai nadando para se fixar em um novo lugar, certo? Então, assim, temos algumas esponjas que, a partir do momento que esse embrião, essa blástula, se fixar, ela já vai se desenvolver numa nova esponja, já com um indivíduo que vai parecer uma esponjinha parecida com uma esponja adulta. Isso aí a gente vai chamar de desenvolvimento direto. Mas tem algumas espécies que esse embrião vai originar primeiro uma larva e depois essa larva vai se originar aí no indivíduo esponja que a gente conhece, no indivíduo similar ao adulto. Então, nesse caso, será um desenvolvimento indireto, tá? Mais simples, né? Entenderam a lógica aqui. Você vai ter a liberação do espermatozoide, fecundação, liberação da blástula, blástula flagelada, nada se fixa e dá origem a novas esponjas, ok? Beleza. E aí, para finalizar um pouquinho da diversidade das esponjas, como eu falei para vocês, nós temos 3 classes aí principais: calcária, desmoponge e hexactinelide. O que diferencia elas, principalmente, é o tipo então de estrutura esquelética que ela vai ter, o tipo de espículas que elas terão. Então aqui teremos espículas calcárias e aqui nessas duas espículas silicosas. Aqui as espículas serão mais aí formatos diversos e uma estrutura radial aí com 4 pontas, 4 raios, e aqui as estruturas das espículas serão com 6 raios, por isso o hexa aqui no nome delas, beleza? Então, por hoje era isso, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham curtido a aula, e na próxima aula então veremos os cnidários. Tchau para vocês.